Oi, pessoal, voltando com a segunda parte da conferência. Agora nós vamos conversar sobre as talassemias, né, que são desordens hereditárias, né, e a característica básica de todas elas é a deficiência na síntese das cadeias de globina. O espectro das talassemias é bem amplo, varia desde indivíduos assintomáticos até crianças com anemia bem grave, com alterações de deformidade óssea, que com hemólise importante. Elas são classificadas de acordo com o tipo de cadeia globínica deficiente. Os tipos mais conhecidos são as beta-talassemias, que é a deficiência da globina beta, e as alfa-talassemias, que são a deficiência na cadeias alfa. Eu vou começar falando das beta-talassemias. A beta-talassemia é a forma mais comum de talassemia no Brasil, sendo a terceira hemoglobinopatia registrada. A maioria dos pacientes é descendente de italiano ou grego. Nessa população, a prevalência pode chegar até 15%. Aqui no Brasil, a gente também encontra alguns pacientes negros, dada a miscigenação da população. Aqui mostra um mapazinho mostrando o cinturão talassêmico nas regiões onde a talassemia a beta-talassemia é mais prevalente, principalmente na região do Mediterrâneo, Península Arábica, Turquia, Irã, Índia e sudoeste da Índia, da Ásia, incluindo Tailândia, Camboja e sul da Índia. Conforme comentado, a beta-talassemia decorre da deficiência de produção da cadeia beta-globínica e a gravidade dessa anemia e o quadro clínico, ele depende diretamente da quantidade de cadeias beta que o indivíduo consegue produzir, certo? Para compensar, em geral, a gente tem um aumento da hemoglobina fetal e pode ou não haver um aumento da hemoglobina A2. Cerca de 200 mutações têm sido descritas, né, causando a beta-talassemia. Essas mutações elas podem determinar a ausência, né, de total da produção da cadeia beta, redução, né, da síntese da cadeia beta, certo? Assim, a gente tem os genótipos possíveis encontrar são beta-beta, né, pessoa normal, beta-0, ou seja, ele não produz nada, né, de cadeia globínica, ou ele produz pouco, né, são os homozigotos para o gene beta+, ele pode ser duplo heterozigoto, beta-0, produz nada e produz pouco, ele pode ser ainda beta-0, beta, beta+, e beta, certo? Que são os heterozigotos. Os homozigotos para o gene beta-0, eles não produzem nenhuma cadeia beta. E os duplos heterozigotos, eles produzem muito pouca cadeia beta. Esses indivíduos, eles desenvolvem a forma mais grave da talassemia, que é conhecida como a beta-talassemia major ou anemia de Cooley. No extremo oposto, nós temos os pacientes heterozigotos por o gene beta-0 ou beta+, que desenvolvem a beta-talassemia minor ou traço talassêmico, que são indivíduos assintomáticos, porém com alteração dos índices hematimétricos. Os homozigotos para o gene beta+, desenvolvem a beta-talassemia intermédia, que é um quadro clínico um pouco mais brando que a beta-talassemia major, e esses pacientes não têm dependência de transfusão sanguínea, diferente dos beta-talassemia major, que dependem da transfusão sanguínea para sobreviver. Sobre a fisiopatologia dessa doença, né? O que acontece quando a gente tem uma ausência ou uma diminuição importante na produção das cadeias beta da hemoglobina, né? Com essa diminuição da cadeia beta, nós vamos ter um excesso de cadeia alfa, isso vai gerar alterações nos eritroblastos, e esses eritroblastos, eles vão acabar sofrendo hemólise ainda dentro da medula, certo? As poucas hemácias que sobrevivem, elas vão ser microcíticas e hipocrômicas e ainda vão ter alguns corpúsculos de inclusão. Consequentemente, né, no extravascular, essas hemácias vão estar sujeitas a sofrerem hemólise, certo? Para compensar essa eritropoiese ineficaz, a medula, ela vai tentar compensar, ela vai hiperplasiar o setor eritroide, certo? Então, a gente vai ter um aumento da eritropoiese até 10 vezes pela medula, mas só 95% dessa produção é eficaz.
como essa medula hiperplasia, vocês imaginam que isso pode ocasionar, né? Que são as deformidades ósseas. Esse slide resume bem os fatores que, do ponto de vista fisiopatológico, levam à anemia, certo? E aí ele fala sobre a hemólise crônica, né, que essa hemácia microcítica hipocrômica ela é submetida, né? Fala sobre a eritropoese ineficaz, que eu já falei para vocês, né, que é a questão desse excesso de cadeia alfa, levando a uma eritropoese ineficaz. A medula, ela vai se expandir do ponto de vista medular, né, haverá uma expansão medular do setor eritroide, isso vai acabar gerando deformidades ósseas características, certo? Essa anemia, ela vai ter relação, consequentemente, com uma esplenomegalia. Uma coisa que eu não disse para vocês, por um mecanismo pouco conhecido, essa eritropoiese ineficaz, ela estimula a absorção intestinal de ferro. Isso aí é uma outra complicação que os pacientes vão ter, a sobrecarga de ferro. Esse ferro vai acabar se depositando em diversos órgãos. Essa sobrecarga de ferro, ela é independente, inclusive, de hemotransfusão. Ela é por absorção intestinal aumentada de ferro. Certo? Então, o quadro clínico desse paciente, né, ele vai depender diretamente da quantidade de cadeia beta, né, que o paciente tem. O paciente com talassemia major, ele vai ter uma anemia intensa. Talassemia intermédia, ele vai ter uma anemia moderada. O traço talassêmico, ele vai ter uma discreta anemia, certo? E vai ser muito pouco sintomático. Já o portador sadio, aquele que tem um dos alelos alterados, ele vai ser hematologicamente normal. Sobre o quadro clínico da beta-talassemia major, ela vai se apresentar, né, com uma anemia severa dependente de hemotransfusão. Pela hemólise crônica, o indivíduo vai apresentar icterícia. A gente ainda vai observar uma hepatoesplenomegalia importante. Geralmente é um dos baços mais importantes que a gente encontra em termos de hemoglobinopatia. E por que ele vai ter uma esplenomegalia, uma hepatoespleno tão importante, né? Essa hepatoespleno vai ser decorrente por uma hiperplasia, né, do sistema retículo endotelial e por conta da eritropoiese, né, que pode acontecer aqui também nesses órgãos. O indivíduo vai adquirir uma chamada face talassêmica, né, ou faces de roedor, ele vai ter alterações ósseas, né, da arcada dentária, né, ele vai ter separação dos dentes, ele vai ter a chamada bossa frontal, ele pode ainda ter a proeminência dos maxilares, certo? Então, é muito comum observar dor, deformidades ósseas nesse paciente por conta da hiperplasia medular do setor eritroide, certo? Outra coisa comum é observar atraso no desenvolvimento ponderoestatural desses indivíduos. A radiografia de clânio, né, pode mostrar sinais clássicos de expansão medular, que é essa primeira figura aqui, certo? Ela recebe até um nome, sinal do cabelo enriçado, certo? Que é essa imagenzinha, né, que parece cabelinhos, né, na radiografia de crânio. Aqui a gente vê uma medula com hiperplasia eritroide e a gente observa aqui uma arcada dentária com a separação dos dentes, que também é bem sugestivo, né, da face talassêmica. Sobre o diagnóstico, né, das talassemias, a eletroforese de hemoglobina é o exame padrão ouro e ela vai revelar um aumento de hemoglobina 2 e um aumento da hemoglobina F. No hemograma, quais são os dados mais importantes a se observar? É uma anemia microcítica hipocrômica, o RDW é normal, e no esfregaço nós vamos observar as chamadas hemácias em alvo. Aqui a gente tem o esfregaço, né, com as hemácias em alvo, e vemos ainda aqui um eritroblasto. Né? Outros achados laboratoriais, vamos ver ainda a reticulocitose e podemos observar também a sobrecarga de ferro, né? Através da ferritina aumentada, do ferro sérico e do índice de saturação de transferrina. O tratamento desses indivíduos, né, no caso da beta-talassemia major, vai ser a hipertransfusão crônica. Esses indivíduos vão precisar transfundir desde a infância, né? E o fato deles transfundirem cronicamente vai ter impacto, inclusive, na sobrevida de melhora de qualidade de vida e na melhora da sobrevida desses indivíduos, certo? As crianças
com tratamento de transfusão, elas vão inclusive recuperar o crescimento e desenvolvimento, certo? Sobre o tratamento dos indivíduos com a beta-talassemia intermédia, esses indivíduos, em geral, eles já não vão ficar necessitando de hemotransfusão frequente, certo? Porém, eles precisam ficar sendo avaliados continuamente, né, em relação aos seus sintomas, em relação à sobrecarga de ferro, tá? Para todos os indivíduos, né, por conta dessa eritropoese acelerada, vamos precisar repor o ácido fólico, tá? Eventualmente, por conta da sobrecarga de ferro, tanto por conta da absorção intestinal, quanto pela questão das hemotransfusões, esses indivíduos vão precisar fazer quelantes de ferro corporal, em especial os indivíduos portadores da beta-talassemia major. Eventualmente, quando o indivíduo estiver precisando de muita hemotransfusão, existem critérios para indicar a esplenectomia. Não deve esquecer de vacinar esses indivíduos e geralmente a indicação para esplenectomia se ocorre para crianças acima de 6, 7 anos, tá? O transplante de medula óssea é uma alternativa, né, para os casos de beta-talassemia major, mas lembrando que o indivíduo precisa ser bem selecionado, né, já que o próprio transplante de medula óssea ele acarreta um risco, uma elevada mortalidade pelo procedimento em si, certo? Os indivíduos portadores de talassemia minor, eles não precisam de nenhum tratamento específico, eles precisam apenas de orientação e aconselhamento genético. Agora vamos comentar um pouquinho sobre as alfa-talassemias. A alfa-talassemia, né, ela decorre da diminuição da produção, né, da cadeia alfa-globínica, como consequente, todas as hemoglobinas, né, que tem a cadeia alfa, né, na sua composição, elas estarão bastante reduzidas. A gravidade, né, da alfa-talassemia também está diretamente relacionada à mutação que vai determinar a quantidade de cadeia alfa produzida. Do ponto de vista epidemiológico, é uma anemia realmente mais prevalente na região mediterrânea, no sudoeste e no sudeste da Ásia. Em algumas regiões, a frequência do gene gira em torno de 5 a 10% da população. Sobre o quadro clínico dos genótipos alfa-talassêmicos, né? Naquele indivíduo, né, que a gente acabou de comentar, que tem a doença de Bartes, que é caracterizada pela deleção dos 4 locos, né, gênicos, né, da cadeia alfa globínica, né? Esse indivíduo, por não ter, né, cadeia alfa, não ter produção de cadeia alfa, ele é um indivíduo incompatível com a vida. Então, nós teremos um feto natimorto, né? Ou um indivíduo com hidropsia fetal, que também vai ter uma sobrevida bem curta, certo? Já os indivíduos portadores de 3 deleções, né, que são os indivíduos da doença H, esses indivíduos eles já vão ter uma anemia moderada, microcítica hipocrônica, vão sofrer de hemólise crônica extravascular, vão ter aquelas hemácias características em alvo,
certo? A eletroforese de hemoglobina deles vai mostrar a chamada hemoglobina H, certo? Eles ainda vão ter uma esplenomegalia. Na maioria desses pacientes, né, eles vão conseguir chegar à vida adulta com uma necessidade mínima de hemotransfusão. Já os portadores de duas deleções, né, de traço, do chamado traço alfa-talassêmica, eles vão ter uma anemia discreta, microcítica hipocrômica, sem hemólise, sem icterícia, ou seja, eles são assintomáticos, mas com alterações dos índices hematimétricos, certo? Precisam apenas de aconselhamento genético. O portador silencioso, ele não vai ter nenhuma alteração hematológica. O diagnóstico, a gente vai suspeitar então no hemograma, nos indivíduos, né, que tem uma anemia microcítica hipocrômica, RDW normal e o esfregaço com as hemácias em alvo. Outros exames alterados na alfa-talassemia são a reticulocitose, né, e aqueles exames clássicos, né, alterados nas hemólises crônicas, LDH, bilirrubina indireta. Além disso, nesses indivíduos, nós também vamos observar uma sobrecarga de ferro, né, especialmente vai ter alterações da ferritina, ferro sérico e do índice de saturação de transferrina. Ainda sobre o diagnóstico, a eletroforese de hemoglobina, ela confirma o diagnóstico em caso de hidropsia fetal e doença da hemoglobina H, certo? Porém, na alfa-talassemia minor, muitas vezes a eletroforese não consegue diagnosticar. Então, esses indivíduos vão precisar ir para um estudo genético mais detalhado. E aí, quando é que a gente indica, né, esse estudo, né, por conta de suspeita de alfa-talassemia minor, né? Aqueles indivíduos com microcitose, né, no hemograma, com VCM entre 70 e 80, uma anemia discreta ou até ausente, um laboratório de ferro normal, certo? E eletroforese de hemoglobina normal, provavelmente possuem alfa-talassemia minor, e aí a gente indica o estudo genético, certo? E aí a gente tem algumas técnicas de investigação molecular, que eu não vou entrar em detalhes, sobre o tratamento desses indivíduos. O tratamento, ele só está indicado, né, na doença da hemoglobina H, e esse tratamento é bem semelhante para os pacientes portadores de beta-talassemia intermédia, né? Que são aqueles pacientes que às vezes passam a maior parte da vida realmente sem necessidade de hemotransfusão. Eventualmente, eles precisam de hemotransfusão. Em casos onde essa hemotransfusão, que eles precisam de muita hemotransfusão, é indicada a esplenectomia, a imunização, certo? E esses indivíduos ainda portadores da doença da hemoglobina H, eles devem receber ácido fólico, é indicado para eles, certo? Enfim, era isso que eu tinha para dizer. Agradeço a atenção de todos.